Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Então tem um relato na história do Buda, numa época na vida do Buda, em que ele reflete se é possível, né, se é possível governar o mundo sem fazer uso de violência. Ele pensa, ele investiga o assunto, né, ele questiona, ele só levanta a pergunta, né, não chega a responder, porque antes de responder, assim que ele pensa, né, será que é possível governar o mundo sem usar violência, né? E aí, assim que ele pensa isso, então surge Mara, né? E tenta tentar o Buda, né? Assim, sim, venerável, governe o mundo sem violência, né? Porque Mara sempre tenta desviar o Buda, né? Não quer que ele ensine o caminho para a iluminação, não quer que ele siga o caminho para a iluminação. Então, sim, é melhor você, em vez de alcançar a iluminação, é melhor você governar o mundo, né? Que é um pouco também aquela previsão que havia sido feita sobre a vida dele, né? Que ou ele se tornaria um monarca universal, ou ele se tornaria um Buda, né? Então você vê que ele também, uma certa época, ele mesmo questionou isso, né? Será que é possível, né? Então, assim que ele vê Mara, né, tentando tentar ele, então ele imediatamente dispensa aqui. Ele fala, não, esse não é o caminho a ser seguido, né? Mas uma reflexão interessante, né, sobre que as pessoas também, né, é uma tentação, né? É uma tentação bastante mundana, né, de querer consertar o mundo, querer fazer o mundo ficar perfeito, querer acabar com todos os problemas da sociedade, né? Mas é uma coisa muito ilusória, né? Porque na verdade o mundo é consequência das pessoas, né? Não tem como você consertar o mundo sem consertar as pessoas. E como é que vai consertar uma pessoa, né? Uma pessoa não é algo a ser consertado, uma pessoa é um ser vivo, né? Ninguém tem direito de consertar ninguém. Você não pode, né? Não é você que decide como que as pessoas têm que ser, né? Então, os únicos, olhando ali aquela, como é que chama aquele negócio? Não é filosofia, como é que chama? Sei lá, aqui, no folclore budista, não sei como seria a palavra correta, existem épocas, né, que existe um chamado, como é que chama? Bom, o rei que roda a roda do Dharma, que põe o rei que roda a roda. Em português não tem como botar isso de maneira que soe bem, né? Que é o que será dito o próximo Buda, né? O Buda Meteia, antes de tornar-se um Buda, ele vai ser o rei, né? Esse rei que gira rodas lá. Mas quando em certas épocas é possível reinar, né, sem o uso de violência, mas quando você vê a descrição, como é que isso funciona, é porque as pessoas são excelentes, né? As pessoas são tão nobres, são tão bondosas, são tão de bom coração, não tem ganância, não tem inveja, não tem raiva. Então não é a questão que o governo faz com que as pessoas fiquem boas. As pessoas são boas, e então não é necessário usar violência, né? Mas o contrário não existe, né? Não tem como você fazer as pessoas ficarem boas, muito menos obrigar as pessoas a ficarem boas, que é a grande ilusão do comunismo, né? As pessoas acham, não, eu vou fazer isso aqui, todo mundo vai se comportar bem. Mas as próprias pessoas, você não tem como obrigar as pessoas a se comportar bem, a não ser através de alguma estrutura de hierarquia, de poder. E aí você não tem como controlar as pessoas que estão no poder, você não consegue nem garantir que as pessoas que vão estar no poder vão ser boas, quanto mais as pessoas que vão estar sendo controladas por esse tal poder, né? Então é uma ilusão, né? Isso não funciona, na prática não funciona, as pessoas não são assim.
isso acaba em mais violência e mais opressão, né? As pessoas, alguém tem uma ideia do o que é chamado correto e obriga os outros a se encaixar dentro da opinião dela, né? Que é uma tremenda violência absurda, né? Então, isso é uma coisa, né? Tem um pouco a ver com a vaidade do intelecto, né? A vaidade das ideias, né? Como as ideias criam um mundo teórico, né? Que parece fazer sentido, né? Mas as próprias ideias, elas são uma redução da realidade, né? Todo o grande truque do intelecto é isso. O intelecto reduz a realidade a conceitos, né? A ideias fixas, que aí você consegue manipular esses conceitos, manipular essas ideias, né? Mas são reduções. Nenhuma ideia abarca toda a realidade. Então, o que faz sentido na teoria nem sempre funciona na realidade, porque a realidade é muito mais ampla do que a teoria, né? Mas o intelecto dá essa ilusão, né, de certeza, dessa ilusão de saber, essa ilusão de não, eu sei como fazer, se fizer assim vai dar certo, né? Mas felizmente hoje em dia a gente tem a história registrada, né, desde que foi inventada, escrita e papel, né, as pessoas começaram a registrar as coisas em papel, né? Então mesmo eventos que ocorreram há muitos milhares de anos atrás a gente consegue ficar sabendo, né? Então tem muitos exemplos, né, ao longo da história de quantas pessoas tiveram essa ideia genial, né? Se todo mundo fizer o que eu acho certo, vai dar certo. Quantas vezes pessoas já tiveram essa ideia? Não, se todo mundo simplesmente fizer tudo aquilo que eu digo, vai ficar tudo perfeito, né? E a única coisa que as pessoas obtêm disso é dor, violência, como é que chama? Fome, né? Milhões de pessoas morrendo de fome, violência, canibalismo, todo tipo o inferno na Terra, né? Literalmente, né, as pessoas transformam a Terra no inferno através das suas boas intenções, né? Através das suas boas intenções, das suas boas ideias, né? Quando a pessoa pensa, tá tudo certinho, né? Se você fizer isso, fizer aquilo, mais isso, menos 2, vezes 4, mais 5, fica tudo perfeito. Como poderia dar errado? Aí ela bota aquilo em prática e vira uma máquina de oprimir as pessoas, né? Então, isso não é uma coisa recente, né? Isso mesmo Buda, há mais de 2.600 anos atrás também, né? Isso é uma coisa que é constante, desde que as pessoas começaram a pensar, né? Sempre vai ter essa tentação, né? Sempre vai ter essa ilusão, né? Essa ilusão de controle, essa vaidade de certeza, né? Eu sei o que é correto, eu sei a maneira correta. Que as pessoas não conhecem sequer a si mesmas, para você poder supondo, né, que houvesse como, né, corrigir, ou se fosse até o caso, né, porque eu insisto, né, pessoas não são as coisas a serem corrigidas, né? A própria atitude já está errada, desde o começo, né? Já está errado do começo, você não corrige ninguém, né? Isso a própria atitude já é arrogante e desrespeitosa para com as demais pessoas, né? Mas supondo, né, que existisse alguma forma de corrigir, né, as demais pessoas, né, você só iria conseguir isso se entendesse o que são as demais pessoas. Agora a gente não consegue nem entender a si mesmo, não entende as demais pessoas e ainda assim acha, não, eu tenho a ideia correta, se fizer o que eu disser vai dar tudo certo. Como poderia dar certo? Como? Aliás, sendo que a própria ideia já derrota a si mesma, né? O fato de que você tenha essa ideia comprova que você não tem a menor ideia do que está falando. O fato de que você pensa assim, imediatamente está ali a prova cabal, né? Irrefutável, de que você não tem a menor ideia do que está dizendo. Se você acha que isso seria viável, né? Se as pessoas fizerem o que eu disser, vai estar tudo certo. Você não entende nada que você está falando, você nem conhece o assunto sobre o qual você está falando. Você está falando sobre pessoas, né? Em geral as pessoas olham, o problema é as leis. Não, o problema é a cultura. Não, o problema é o capitalismo. Não, o problema é o comunismo. Não, o problema na verdade é o racismo. O problema, as pessoas ficam tentando resolver, como é que chama? Quando a pessoa tem uma doença, sintomas. Ficar tentando abafar os sintomas sem entender de onde que vem tudo isso, né? Da onde que vem a violência, da onde que vem o egoísmo, da onde que vem
a violência sexual, de onde que vem a violência física, de onde que vem o uso de drogas, de onde que vem a corrupção, de onde que vem a desonestidade das pessoas, de onde que vem essas coisas. Então elas tentam resolver a desonestidade através de criar uma lei. Mas a origem da desonestidade não é lei ou falta de lei que cria desonestidade. A violência não vem da falta ou presença de leis, né? Todas as leis são apenas mecanismos para tentar abafar isso, né? Tentar limitar, né? Mas não resolve o problema, né? Você não chega a resolver o problema. O máximo que você poderia, que eu, na minha opinião, seria uma atitude mais inteligente, né? Você tentar criar um ambiente de leis, um ambiente de cultura, um ambiente de leis, né? Onde as pessoas boas sentissem à vontade, tivessem vantagens, fosse mais vantagem ser uma boa pessoa do que ser uma má pessoa, né? Mas do jeito que, principalmente em alguns países como o nosso, né, a gente cria leis e costumes e cultura que privilegia, né, quem é ruim, né? Quem é ruim leva vantagem. Quem é bom se sente totalmente desprovido, né, de poder, de como é que chama? Ação, né, capacidade de agir, né? Se sente sem alento, né? Sem apoio, sem alento, né? Então, não é uma questão de controlar as pessoas, é uma questão de criar um ambiente, né? Que nem você vai plantar milho, né? Você ara o campo de maneira que é confortável, fácil para o milho crescer, né? Se você vai plantar uma outra lavoura, então é um outro tipo de preparo para a terra, um outro tipo de, né? Então você tem que pensar, o que eu quero cultivar? Eu quero cultivar bem-estar, tranquilidade, esse tipo de coisa. Bom, de onde que vem isso? Bom, isso vem da honestidade, vem de bem-querer, vem de auxílio, né? As pessoas se ajudarem, as pessoas confiarem umas nas outras, serem amigas umas das outras. Bom, qual seria, né? Como que eu crio uma sociedade que encoraja esse tipo de comportamento e desencoraja o outro tipo de comportamento, né? Então isso até, sabe, é só uma questão assim de encorajar e facilitar ou dificultar, né? Então você dificulta aquilo que não é desejável, você facilita aquilo que é desejável, né? Mas o máximo é fazer isso tanto, sabe? Não tem como você fazer muito mais do que isso, né? A ideia de querer, não, eu vou eliminar toda a violência através da lei. Não, a lei em si é uma violência, né? E você não tem como eliminar toda a violência sem eliminar as pessoas. A única forma de eliminar toda a violência é eliminar todas as pessoas. Mas aí você tem que passar adiante e eliminar todos os animais, porque os cachorros vão continuar latindo, né? Os mosquitos vão vir te picar e falar, uma violência contra mim, esse mosquito. Você não tem como convencer o mosquito a não picar você, né? Então, é assunto infinito, sabe? Esse assunto não é... E também, né, como eu falei, né, vinculando um assunto ao outro, né, eu sequer acho que a ideia, né, de que uma pessoa é uma coisa a ser corrigida já está errada desde o começo, né? Também, né, o mundo humano, principalmente o mundo humano, mais do que qualquer outro, né? O mundo humano não é algo a ser corrigido. O mundo humano é assim por uma razão. Ele cumpre um papel. O mundo humano não é onde as pessoas boas nascem. É o mundo humano onde as pessoas mais ou menos nascem. As pessoas mais ou menos vêm para cá, né? Nós aqui somos tudo mais ou menos. Não tem ninguém excelente aqui, não é? Inclusive eu aqui. Eu estou só mais ou menos. Não sou tão mal assim, mas também não sou tão bom assim, né? Mais ou menos, né? O lugar onde as pessoas boas nascem já existe, não é aqui, é outro lugar. Não está faltando lugar para as pessoas boas nascerem. O que está faltando são pessoas boas, mas lugar para elas não falta. Lugar para pessoas ruins nascerem também não falta. O mundo humano é isso. É onde as pessoas mais ou menos vêm. E aqui quem está já num ciclo de desenvolvimento continua se desenvolvendo. Quem está num ciclo de degradação se degrada ainda mais. É um local eu nem diria que ele foi feito para isso, porque ele não foi feito por ninguém, né? Mas é apenas o resultado natural, né? Que nem a floresta, né? A floresta
ela se harmoniza, né, dentro das causas e condições que são possíveis, né, dependendo da umidade, do calor, da composição do solo, da presença de animais, né, os passarinhos trazem sementes diferentes, animais, um certo tipo de animal vai lá e come aquela fruta e o processo digestivo dele, como é que chama? Potencializa aquela semente ainda mais, né? E aquele tipo de árvore cresce, traz um certo tipo traz aquele tipo de animal mais ainda, né? Porque ele tem mais comida para aquele tipo de animal. Espontaneamente vai se criando, né? um ponto médio de harmonia, né? Em que aquilo se vira uma floresta, né? Então o reino humano também é assim, né? As pessoas vão nascendo de acordo com o karma delas, e o que a gente tem agora é esse meio ponto aqui que nós estamos aqui, né? Esse negócio meio bagunçado. Mas algumas pessoas se deixam seduzir, né, pela vaidade do intelecto, né? Sua própria arrogância intelectual fala, não, eu sei a solução, vou obrigar as pessoas a fazer o que eu quero porque eu estou certo. Aí elas pegam e, né, impõem sua vontade sobre os outros e nunca dá certo, né? Nunca realmente resolvem, né? Então a única pessoa que a gente tem de fato direito de corrigir, né, entre aspas, somos nós mesmos, né? Eu nem acho que é, no meu ponto de vista, nem direito, é um dever, né? Na medida que a gente tem ciência, tem capacidade, né, e enxerga custo-benefício, né, enxerga os benefícios de fazer tal coisa, né? Eu acho que a gente tem um dever para consigo mesmo, né, de trabalhar, corrigir nossa própria mente, abandonar maus hábitos, desenvolver bons hábitos, cultivar sabedoria, abandonar ignorância, né? Porque quando a gente faz isso é tanto benéfico para nós mesmos, e como é na verdade a única maneira de existir um mundo sem violência, né? Só é que nem como eu falei, né? Quando nos relatos antigos, né, em que existe, né, um mundo onde não há violência, isso não vem do rei, isso vem das pessoas, né? Só essa é a única forma. Não tem nenhuma lei que consiga produzir isso. Não tem nenhuma tecnologia que consiga produzir isso. Não tem nenhuma explicação que consiga produzir isso. A única coisa que consegue produzir isso são as pessoas. Se as pessoas forem boas, o mundo é bom. Se as pessoas são ruins, o mundo é ruim. E ninguém aqui tem o direito de proibir as pessoas de serem ruins, né? Que a gente não é dono das pessoas, né? E que você também, segundo o que a gente entende, né, as pessoas boas vêm das pessoas ruins. As pessoas boas não vêm do éter, não vêm não nasce do bolor, da umidade, né? Elas são ruins. Sendo ruins, elas sofrem. Sofrendo, elas sentem desencanto pelas más ações. Sentindo desencanto pelas más ações, elas praticam boas ações. Quando elas praticam boas ações, elas se experienciam bem-estar. Quando elas praticam bem-estar, elas se apaixonam, elas sentem deleite, né, pelo bem-estar. Quando elas experienciam, né, a felicidade que vem de boas ações, então elas, boas ações são boas. Então elas ficam apaixonadas por aquilo, né, sentem deleite em fazer boas ações, né. Aí elas fazem tantas boas ações que elas começam a se chamar daquilo que as pessoas conhecem como boa pessoa. É isso, não tem muito mais do que isso. Você frequentemente faz boas ações, você tem deleite por agir bem, então você é uma boa pessoa. Então, é daí que vem, né? As boas pessoas vêm das más pessoas, através do sofrimento que é consequência natural das más ações. Então as pessoas se tornam boas, né? Mas também o reverso é verdade, através do prazer, do bem-estar que se experiencia através das boas ações, as pessoas se degeneram, né? As pessoas ficam vaidosas, as pessoas ficam preguiçosas, as pessoas ficam exigentes, né? As pessoas, não, eu quero manter o mesmo nível de prazer que eu tinha antes. Só que a pessoa as condições que faziam aquilo possível não estão mais presentes. Então eu vou roubar aqui um pouquinho, vou pegar. Porque não, a pessoa se acostuma a um certo nível de bem-estar, né? Aí quando a situação não permite mais aquele bem-estar, fala, bom, já sei, eu vou pegar isso aqui, aí eu consigo bem-estar. E aí começa tudo de novo, sabe? A pessoa acha, se eu for, como é que chama? Egoísta, eu consigo prazer. Ela se apaixona pelas más ações. Ela acha que más ações traz bem-estar, né?
Então, você vai olhar ao redor, é muito óbvio isso, né? As pessoas que cometem roubo, cometem violência, são egoístas, vendem drogas, assassinam, roubam dinheiro público, todas elas têm essa ideia, sabe? Eu vou obter prazer através disso. Né? Eu vou agredir essa pessoa e essa agressão me dá prazer. Eu sinto bem fazendo isso. Eu vou roubar isso aqui, com esse dinheiro que eu roubei eu vou comprar prazer, vou comprar bem-estar. Né? Então é esse ritmo, esse ciclo, né, infinito, né, de bondade e maldade, uma alimenta o outro. Né? Então, eu não acho que a gente tem o direito de proibir as pessoas de serem ruins, mas a gente tem o direito de proteger a nós mesmos. Né? Tanto quanto a gente tem respeito pelas demais pessoas, mesmo as pessoas ruins, né? A gente também tem respeito por si mesmo. Né? Então, mesmo se a pessoa não é capaz de ter um bom comportamento, então a gente toma providências para que elas não nos agridam. Né? Mas isso não significa que a gente tem desprezo por ela, apenas né? Você também tem direito de proteger a si mesmo, tem um dever de cuidar de si mesmo. Né? Então esse é um exemplo assim, né, de você substitui raiva e rancor por inteligência. Né? Você não precisa olhar as pessoas ruins com desprezo e achar que elas têm que ser eliminadas, mortas, todas elas têm que desaparecer, só pessoas boas podem existir. Não, as pessoas ruins também podem existir, só que eu vou me proteger delas. Né? Sinto muito, mas eu vou me proteger de vocês, né? Do que for necessário. Então, dessa maneira você consegue, né, resguardar a si mesmo, resguardar os frutos do seu trabalho, resguardar a sua família, sem sentir rancor, né, com relação às demais pessoas. Elas estão ainda nesse ritmo de maldade. Né? Elas estão apaixonadas pela maldade, elas acham que maldade é bom. Elas ainda não entenderam o assunto. Né? Esse é um negócio que requer muito ciclo de sofrimento, até a pessoa captar, né? Na verdade, maldade não funciona. Né? Não tem, nem está em posição de criticar as pessoas, porque nós também já passamos por isso antes. Né? Se alguém aqui se acha uma boa pessoa, eu garanto que você já passou por isso antes. Você não tem outro caminho para você chegar a ser uma boa pessoa que não seja esse. Sabe? O caminho de errar, sofrer, até você perder o encanto pelo erro, né? Perder o encanto pelo sofrimento, que nem a gente recita. Né? No Puja tem essa recitação, né? Perder o encanto pelo sofrimento. Esse é o caminho para a libertação. Então, esse perder o encanto para o sofrimento não tem outro jeito. O jeito é sofrer mesmo, sofrer até cansar. Né? Quando a pessoa cansa, ela para. Né? Para e dá meia volta. Né? E aí ela faz coisas boas. Ela fica feliz, contente, tudo bacana. Mas aí aquilo cai por terra completamente. Aí chega uma hora que a pessoa passa por muitos ciclos desses, sabe? Muitos ciclos de felicidade, muitos ciclos de sofrimento, muitos ciclos de felicidade, sofrimento, felicidade, sofrimento, felicidade, sofrimento. Chega uma hora que ela cansa de ambos. Cansei, ambos não servem. Isso aqui, já vi esse truque antes. Né? Eu já sei, não sei, não cola mais, sabe? A mentira não cola mais. Se a pessoa não viu o suficiente, ela ouve a promessa da felicidade e fala, puxa, a vida deve dar certo, isso vai dar certo. Mas se ela já ouviu isso muitas vezes, ela ouve e não acredito mais. Não acredito mais. É uma coisa que vem naturalmente, né? Uma coisa que é uma coisa normal que ocorre. Então, cuidado, né? Cuidado com a vaidade intelectual. Entenda que não é necessário sentir rancor ou olhar com desdém as pessoas ruins, as pessoas que você entende ruim. Né? Lembre-se bem disso também. Né? As pessoas que eu entendo ruim. Não é que as pessoas... Ruim ou bom é apenas um ponto de vista. Né? Não é necessário. Né? Não é necessário olhar para elas com desdém. Né? Se você tiver sabedoria, você pode dar espaço para que elas existam também, sabe? Eu comprovo para vocês que elas têm direito de existir pelo simples fato de que elas existem. O fato de que elas existem comprova bem ali o fato que elas têm direito de existir. Se elas existem, então elas têm direito de existir. Nada que existe não tem direito de existir. Então, se elas existem, então elas têm direito de existir. Só que eu também existo e eu tenho direito de cuidar de mim mesmo. Então, ok, vocês ficam para lá, eu fico para cá.
né? Se vocês tentarem invadir a minha área, eu fecho, eu me protejo, usando os recursos que forem apropriados serem utilizados, né? Se for um local que não dá para se proteger, pega suas coisas e vai embora, né? É muito simples, não adianta ficar brigando e chorando e reclamando do governo. Esse o tempo de vida é curto demais para isso, né? O nosso tempo de vida é muito curto, né? Eu recomendo vocês cuidarem bem de si mesmo, porque quando vocês cuidam bem de si mesmo, vocês também estão cuidando bem da sociedade ao redor. Não através de uma maneira que talvez seja satisfatório para o seu ego, para a sua vaidade, para a sua pressa, para o seu desejo, para a sua raiva de que as pessoas ruins desapareçam, para o seu desejo de que as coisas fiquem boas, né? Talvez não satisfatório, não seja a maneira, se você cuidar de si mesmo, não vai gerar um resultado satisfatório ao seu ego, à sua vaidade intelectual. Mas ainda assim, né, se você tiver a humildade, né, de olhar o que está acontecendo, né, e ter a humildade de aceitar, não, esse tanto é o suficiente. Então você pode, você vê perfeitamente, né, que você está fazendo também ajuda as demais pessoas, né? Quando você cuida bem de si mesmo, você também está ajudando as demais pessoas, né? E ajudando de uma maneira que realmente é real, né? Não é apenas opinião, né? É algo que realmente cria bem-estar, cria bons exemplos, né? Gera esperança no mundo, gera esperança, gera bom exemplo, gera bem-estar, que não é um bem-estar imaginário, né? Um bem-estar real, né? E se várias pessoas fizerem isso, né, isso vai aumentando, quem sabe um dia chega até a esse ponto, né, que o mundo fica perfeito, né? Mas não importa tanto, porque mesmo esse mundo perfeito é apenas um fenômeno temporário, né? Então não é, ninguém... Né? O mundo fica perfeito quando as causas e condições estão presentes. Quando as causas e condições não estão presentes, o mundo para de ser perfeito. E tudo bem, né? Ninguém nunca foi dever do mundo ser perfeito. Isso não existe, né? Essa é uma opinião que as pessoas, uma fantasia que as pessoas criam, né? Ou então falar dessa maneira, ok, se o mundo ficar perfeito, onde é que a gente vai? Para onde que a gente vai? Porque a gente não é perfeito. Se vocês querem fazer o mundo perfeito, tá bom. Então, mas antes me diga para onde que eu vou, porque eu não vou. Se eu estou nesse mundo, já não é mais perfeito, porque eu estou ali, então ele já não é mais perfeito. Então, vocês vão fazer esse mundo perfeito, ok, para onde que eu vou? Me fala antes, né? Porque não tem como. Se vocês querem fazer o mundo perfeito, pode fazer, mas aí para onde que vão as pessoas? Porque elas têm que ir para algum lugar, né? No mundo perfeito elas não cabem, porque elas não são perfeitas. E aí? Você vai passar um rolo compressor todo mundo, obrigar todo mundo a ficar perfeito, o que você vai fazer? Então, cuidado, né? Cuidado com esse tipo de coisa. Tanto, né? Isso parece muito sério quando você fala de uma maneira ampla, assim, em termos de sociedade, de revolução, derrubar o governo, e novo, sei lá o que, como é que chama? Nova filosofia da sociedade. Tudo parece muito sério, mas na verdade também afeta nosso bem-estar no dia a dia, né? A gente agride a si mesmo com esses conceitos que são impossíveis de realizar, né? Que são expectativas inatingíveis, né? E só o fato de elas serem inatingíveis já deveria ser o suficiente para a gente entender que isso não é apropriado, né? Isso é bobagem, é besteira perder tempo querendo algo que nunca vai ser atingido. Mas é pior do que isso, né? Além de não ser possível atingir, não é apropriado atingir essas expectativas. Seria maligno atingir essas expectativas, né? Ninguém aqui tem direito de decidir como o mundo deve ser, né? Deus me proteja de um mundo um dia ser da forma que eu quero. Isso é uma coisa que eu repetia quando era criança. Essa frase agora surgiu de repente, mas eu lembro dessa frase quando eu era adolescente, sabe? Eu lembro, quando era criança, eu era mais moço, eu gostava de filosofia, eu lia esses livros todos, aí, sei lá o quê, Jean-Paul Sartre, Sócrates e o Diabo Carrega. Eu li essas coisas todas, eu não sei, não lembro agora qual é o contexto que eu tive essa ideia, mas eu lembro da ideia, assim, um dia eu pensei isso, né? Ainda bem que o mundo não é do jeito que eu quero, né? Porque senão
sabe, ia ser a desgraça, sabe? Não ia, sei lá, ia ser um local horrível. Né? Se o mundo fosse da maneira exata que eu quero, ia ser um local horrível. Né? Coitado das demais pessoas. Né? Coitado dos demais seres humanos, se eu tivesse o poder de fazer o mundo ser do jeito que eu quero. Né? Coitado das demais pessoas. Né? Ainda bem que eu não tenho esse poder. Né? Então, sequer é apropriado. Né? Além de não ser apropriado, é impossível. Né, quando você, além de ser impossível, gera mal-estar para nós mesmos. Isso aqui é uma das coisas que o Buda menciona, que eu acho que a maioria das pessoas passa batido, mas na verdade é importantíssimo. Né? Quando ele descreve, né, a pessoa que é sábia, né? Ele fala, a pessoa reconhece o que é possível e o que não é possível. A pessoa entende, isso é possível, isso não é possível. Falei isso, que bobagem, claro, né? Claro, mas espera aí, olha de novo. Olha para si mesmo um pouco mais antes de falar claro. Né? Sabe a diferença entre o que é possível e o que não é possível. Né? Quantas pessoas aqui sabem de fato isso? Né? Olha de novo, olha com mais atenção. Né? Olha a sua reação ao que ocorre no dia a dia. Né? Quando você está, por exemplo, você está indo trabalhar, está no ônibus, e o ônibus para no trânsito, aí você vê, que diabo, vai, anda, eu tenho que chegar no horário, anda trânsito. Então, não é possível, né? Não tem como você fazer o trânsito andar ficando com raiva, mas ainda assim a gente fica com raiva. Né? Então, o que significa? A pessoa não entende o que é possível e o que não é possível. Ela ainda age, né, como se algo fosse possível, e aquilo, é obviamente, não ocorre. Quando não ocorre, ela reage com raiva. Né? Então, isso não é tão simples como a gente pensa. Né? Essa coisa que parece tão óbvia, né? A pessoa sábia consegue discernir entre o que é possível e o que não é possível. Se alguém realmente consegue discernir isso, a pessoa está quase eliminada, provavelmente. Né? Se ela tem realmente leva essa pequena frase às suas últimas consequências, a pessoa está eliminada. Então, mas é bom refletir sobre isso, né? Revisar, né? Prestar bem atenção à nossa atitude, nossas expectativas para com o mundo, para com as pessoas, para com os objetos materiais, né? Para ver se você não está esperando coisas impossíveis, né? Porque se você espera coisas impossíveis, então você sempre colhe frustração, e raiva, e rancor, e melancolia, e tristeza, e raiva, e impaciência, e o diabo que seja. Então, como a mente é muito traiçoeira, né? E ela conta histórias muito convincentes e o quê? Divertidas, né? Assim, cativantes, né? Histórias muito convincentes, cativantes, divertidas. É difícil as pessoas distinguir, né? Qual ideia está correta e qual ideia está errada. Mas aí é que vem nosso Salvador, Ajahn, sofrimento. Então, Ajahn, sofrimento, vem e cuida dessa área, né? Onde a gente não consegue ter inteligência suficiente para enxergar que está errado, o sofrimento vem e aponta, aqui, bem aqui. Né? Bem aqui onde está a raiva, ali está o seu erro. Bem aqui onde está a impaciência, ali está o seu erro. Bem aqui onde está a tristeza e o rancor, ali está o seu erro. É bem ali. Né? É bem ali onde... Então, que nem o Buda dizia, né? Quando alguém aponta para nós um erro nosso, né? A gente deveria agradecer essa pessoa como alguém que nos apontou um tesouro escondido. Né? Então, também pode ter uma atitude assim com relação ao sofrimento. Sabe? Quando a gente está em algum estado de sofrimento, a gente para e vê o que é que eu estou querendo que não é possível ocorrer. Né? Experimente fazer essa experiência. Né? Quando tiver com alguma dor, alguma raiva, algum rancor, alguma coisa, para e pensa, bom, o que eu estou desejando que não é possível? Eu estou desejando que a pessoa fale assim, ela falou de outro jeito, mas eu queria que ela falasse daquele jeito. Certo, mas essa pessoa não me pertence, eu não tenho direito de exigir que ela fale assim ou não. Ela tem volição própria, né? Eu queria que ela falasse assim, ela falou desse jeito. Mas não é minha, essa pessoa não me pertence. Eu estou desejando algo que não é possível. Não tem como controlar todo mundo o tempo todo, para as pessoas só falarem aquilo que me agrada. Né? Eu queria que a pessoa fizesse isso, ela não fez. Tudo bem, a pessoa não me pertence, é impossível, não tenho como controlar as pessoas. Né? Eu queria que não chovesse, choveu. Eu queria que não fizesse sol, fez sol.
Eu queria que o Brasil fosse excelente. Não é. Então você pode ficar aí preso nesse sofrimento, sofrendo, ou você pode aprender a se pôr perante tudo isso de maneira sábia, né? E ter a humildade de falar, não, eu vou fazer esse tanto de bondade, eu vou cuidar bem de mim mesmo, vou ser uma boa pessoa. É essa a minha colaboração para o bem-estar do Brasil. Eu vou ser uma boa pessoa, eu não vou mentir para os outros, eu vou ser prestativo, eu vou ser gentil, eu vou ser um bom amigo. Essa é a minha colaboração. Na medida que eu tiver inteligência, né, e tiver alguma eleição, então eu vou tentar discernir qual é o melhor candidato, mas também não vou esquentar a cabeça demais, porque não é algo que já sai fora do meu controle. Né? Não tem como obrigar as pessoas a ser boas, nem os candidatos políticos. Né? Não tem como obrigar eles a ser bons. A gente faz o que for viável fazer, né, sem esquentar muito a cabeça, porque no final não vale a pena esquentar muito a cabeça. Né? Porque como você não tem controle sobre o resultado, não adianta. Né? Melhor você botar seu tempo e energia em algo sobre o qual você tem controle, né? Que é sua própria pessoa. Né? Sobre a sua própria pessoa, você tem muito mais controle do que as demais pessoas. Pelo menos uma pessoa sábia. Né? Talvez seja um dos sinais de sabedoria. A pessoa tem mais controle sobre si mesma do que ela tem sobre as demais pessoas. Quando a pessoa é um caos total, uma pessoa incompetente, ela tem mais controle sobre os demais do que ela tem sobre si mesma. O nível da sua incompetência como ser humano é a quantidade, falta de controle que você tem sobre si mesmo. A ponto das pessoas ficarem tentadas a controlar o ambiente ao redor, controlar as pessoas e o ambiente, porque eu me sinto mais seguro controlando o que as pessoas falam e pensam do que controlando a mim mesmo. Sabe? O quão incompetente as pessoas ficam em ser gente. Né? Elas não conseguem fazer o óbvio, né? Que é controlar, cuidar de si mesmo. Então elas tentam controlar o ambiente ao redor. Mas, na verdade, se a pessoa tem sabedoria, é muito mais fácil controlar a si mesmo do que controlar o mundo. Né? O mundo é muito mais difícil, inclusive é impossível. Né? Mas controlar a si mesmo não é impossível. Quanto mais a gente avança com essa prática, mais viável fica, mais possível fica. Né? Até chegar ao nível da perfeição, né? Da iluminação. Então, são um pouco de perspectiva que eu acho que talvez valha a pena, seja útil como reflexão. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Adiante. Só um minuto. O senhor comentou essa reflexão do Buda, né, sobre se acertar o mundo, coisa que o vale. E aí ele chegou à conclusão que Mara, no lugar dele, falou, não, cara, ele se afastou talvez desse assunto. Mas, ao mesmo tempo, em relação à comunidade monástica, né, as pessoas traziam questões para ele que estavam acontecendo estranhas, estavam acontecendo naquela sociedade monástica. Como ele tinha a intenção que aquilo que era uma coisa boa para o mundo prosperasse, ele botou um monte de regras. E muitas dessas regras, talvez atualmente a gente ache esquisita, provavelmente os monges alguns acham desnecessário, mas falam, bom, se isso foi importante para uma pessoa tão sábia, se isso beneficiou sociedades futuras, né, porque aquilo pôde se manter com uma certa estabilidade e pôde prosperar entre as gerações, então, de alguma maneira, ele se preocupou de ter regras para a sociedade. Sim, as regras são só ferramentas. Não é porque por fato de que ele colocou uma regra não significa que aquilo tem algum significado sagrado. É apenas ferramentas, são apenas apoios. As regras são postas por compaixão às pessoas. Então ele cria esse sistema. E tem uma regra, na verdade, é uma fabricação mental. Né? Então você coloca, olha, então aqui uma ferramenta para você, bota essa regra na sua cabeça, é uma forma de pensar. Né? Se você pensar dessa maneira, você vai conseguir evitar esse tipo de ação. Né? Esse tipo de ação gera esse tipo de malefício. Então essas regras são criadas como um apoio para os monges, para as pessoas, também não, tanto para os monges como para a sociedade, né, em que esses monges existem, né, para que serva de apoio. Né? Porque se as pessoas, por exemplo, em outros Buddha-sasanas, em outros sasanas, não tem quase nenhuma regra, porque as pessoas espontaneamente conseguem
Sabe? Não, a maneira correta de agir é essa. Se a pessoa tem as fundações corretas, elas naturalmente agem de maneira correta. Se as pessoas não têm essas fundações, mas não estão tão mal assim ao ponto de que regras não funcionam. Por exemplo, Brasil, regra não funciona. Não funciona. Você pode criar as regras, não funciona. A gente sabe que não funciona, que a gente não tem essa capacidade. Né? Então, mas para algumas pessoas funciona, mas para a maioria não. Né? Teve uma época que tinha uma pessoa que vinha com um carro assim, a 1.000 por hora nessa ruazinha aqui. Né? Aí o pessoal, que absurdo, vamos botar uma placa. Cara, a pessoa está correndo a 1.000 por hora nessa ruazinha, a placa não vai funcionar. Não adianta. A única pessoa que lê placa são pessoas conscientes. As pessoas conscientes já não vão estar dirigindo desse jeito. Então é uma coisa que perde propósito, sabe? Então, mas se as pessoas não estão tão boas ao ponto de não necessitar regras, não estão tão ruins ao ponto que a regra não funciona, então o Buda cria essas regras, sabe? Na medida que for útil, ele cria essas regras. Então, com relação a não mudar as regras, é também porque, sabe, você tem vantagens em mudar regras, supondo que as coisas mudaram, a situação mudou, então vamos abandonar essa regra. Certo, teria uma certa vantagem em fazer isso. Mas também existe uma vantagem em você resguardar, falar, não vou mudar nada, porque isso mantenha isso firme e forte, sabe? Mantenha essa respeito pelo Vinaya forte. Né? Então é uma estratégia, sabe? Mudar as regras não é a solução perfeita. Você muda a regra, você tem uma certa vantagem, mas você enfraquece o respeito pelo conjunto. Agora, eu estou disposto a ter a desvantagem de não poder adaptar cada regra, cada situação que surge ao longo dos anos. Mas eu tenho a vantagem de manter isso firme e forte, sabe? O respeito pelo Vinaya como ele é. Né? Isso tem uma certa força nisso. Né? Então é basicamente isso. Mas, desculpa escrever mais, mas isso era uma preocupação pelo funcionamento assim, do grupo, sei lá, se sustentar, talvez para apoiar até gerações futuras, né? Já que os seres humanos têm esses tipos de defeitinhos, vamos tentar fazer o negócio ficar mais estruturado de uma maneira que isso possa chegar mais adiante em questão de geração. Aí eu vou fazer mais uma proliferação aqui. Tipo, a própria fala correta e a ação correta, tipo assim, não vem da gente ter uma mente do Buda, a gente confia, parece que vê sentido naquilo e tenta adaptar a nossa fala e tenta adaptar a nossa ação ao que seria correto, mas não necessariamente vem do coração puro e bom e elevado, ele vem do coração que está tentando se direcionar. Então, as regras acabam ficando importantes, né? Por exemplo, a regra da ação e a regra da fala, mesmo que não venha da mente pura, mas vem de uma mente bem intencionada, então elas são boas. Ok, mais uma pergunta? Adriano. Pois não? E naquelas situações, falando do sofrimento aqui, que a pessoa sofre mais na cabeça do que realmente está acontecendo, né? Tá ali uma situação em que pode estar pouco ou nenhum sofrimento ali com a pessoa que tá passando por aquilo, mas na cabeça dela ela sofre demais, né? Como que você está vendo que está sofrendo, mas como que você percebe o sofrimento a ponto de começar a eliminar ele? Isso depende de quanto essa capacidade chamada de sati você possui. Né? Se você não possui sati, você vai sofrendo até você entrar em colapso. Né? As pessoas realmente entram em colapso, tem que tomar remédio, rasga a roupa, sai pelado na rua, essas coisas que as pessoas fazem, né? Que tem como é que chama? Úlcera, desenvolve uma doença física, etc. Né? Então, o limite é isso, o limite é a morte, né? O dia que o cara cai morto, né? Mas se a pessoa, sabe, se ela não tem sati nenhuma, ela vai até cair morto. Se ela tem um pouquinho de sati, ela vai até ficar doente. Se ela tem um pouquinho mais de sati, ela vai até ela sentir, sabe, o corpo tenso, estresse, dor de cabeça. Aí ela corre, o que eu estou fazendo? Né? Mas conforme você vai ficar desenvolvendo mais e mais a capacidade de sati, capacidade de estar ciente, né? A pessoa percebe mais e mais rápido, sabe? Ela percebe, talvez durante o dia, ela não percebe. Chega à noite, ela, o que eu estou fazendo? Por que eu estou com raiva disso? É uma bobagem. Chega uma hora que você se nota na hora, sabe? Se você tem por hábito estar pacífico, estar bem por hábito, né? Assim que a mente fica esquisita, você já, o que aconteceu? Você nem sabe qual é o galho, sabe?
Mas você nota, fala, a mente ficou tensa. Por que eu estou tenso? Aí você olha, fiquei com raiva daquele negócio. Às vezes você percebe, fica tão sutil que você percebe, antes de o assunto chegar, você nem está ciente do assunto, mas você está ciente da mente, sabe? Chega a esse ponto. Né? Antes de perceber o assunto, você percebe a mente. Chega a esse ponto. Né? Então é isso, né? Requer essa capacidade de estar ciente. Você treina a estar ciente, treina a prestar atenção, treina a fazer contato com o seu próprio corpo, com a sua própria mente. Treina a estar ciente do seu corpo, treina a estar ciente da sua mente. É basicamente isso. Tem que adquirir essa capacidade, não tem muito mais do que isso. Mais uma coisa? Adjan, posso perguntar? Pode perguntar. Adjan, às vezes, na meditação, eu tenho dificuldade para relaxar e a minha respiração fica pesada, um pouco forçada, então um pouquinho de falta de ar. Aí, como que eu devo proceder quando isso acontece? A respiração fica pesada na meditação. Faça uma boa postura, sente com uma boa postura, né, com coluna ereta, os ombros relaxados. Se você não consegue fazer uma boa postura, a boa postura não é as pernas ajudam, mas não é as pernas. A boa postura realmente é o peito, os ombros, costas, cabeça. Você botar o tronco ereto, cabeça bem equilibrada, de forma que você consiga relaxar. Uma boa postura, a coluna vertebral faz todo o trabalho. Você não precisa fazer esforço nenhum com os músculos. A coluna faz o trabalho. Simplesmente você bota a coluna e ela já é um fenômeno, ela já é um negócio sólido. Então ela sozinha ela fica ali de pé. Você não precisa fazer força para ficar de pé. Faça uma boa postura, relaxe o corpo, relaxe, tanto quanto você for capaz de perceber tensão muscular, relaxe o seu músculo e apenas respire. Não, a partir daí, sai da frente, não esquente a cabeça. Mesmo que ela estou sentindo uma respiração pesada, dane-se, a pessoa continue. Você não vai morrer. Ninguém para de respirar, gente. Não acontece. Ninguém simplesmente... Você não tem como esquecer de respirar. Não existe isso. É uma coisa, você sair da frente, mesmo que a respiração esteja desconfortável, com uma boa postura e relaxado, o corpo respira. Respira e você vai sobreviver, você não vai morrer sem ar. Aí você tem que ter um pouco de paciência, um pouco de coragem também. Desafie essa respiração pesada. Né? Você vai me matar? Vamos ver então. Mata aí, vamos ver. Quero ver se tem coragem. Não tem coragem. Ela vem a fazer esquisitinha assim, depois ela volta normal. Simplesmente você perdeu o medo, né? Se você perdeu o medo dela, porque esse tipo de coisa vem de estado emocional, né? Então a própria preocupação com a respiração gera isso, sabe? Ou reforça isso, ou perpetua isso. Né? Então, tendo uma boa postura, um corpo relaxado e não esquentando a cabeça, isso vai sozinho, isso vai embora sozinho. Só você não se deixar acuar por essa sensação, ela sai sozinha. Se não tiver corpo, não tiver um empecilho físico, não tiver um empecilho emocional, isso vai embora sozinho. Então a pessoa, às vezes, o próprio ato de se preocupar com isso já cria esse problema também. Né? Não é só isso, não tem muito mais do que isso. É sentar e relaxar e ter paciência. Não tem muito mais do que isso. Ok? Mais uma coisa?